Para alguns, o primeiro projeto que se assemelha a um videogame foi apresentado em 1940, quando o design de computador com o jogo do Nin foi apresentado por Edward Condon. 7 anos depois, foi patenteado um jogo de tiro ao alvo, chamado de Cathode Ray Tube Amusement Device. Em 1950, Claude Shannon publica um artigo chamado Programando um computador para jogar xadrez. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele e Alan Turing criam o primeiro programa de jogar xadrez. Em 1952, foi criado o primeiro jogo da velha para computador. O criador o nomeou de OXO. 2 anos depois, desenvolveram o primeiro programa de blackjack em um computador IBM 701. Em 57, foi escrito o primeiro programa completo de xadrez, também em um computador IBM 701. O programa era tão avançado que podia prever até 4 movimentos à frente. Em 1958, o físico William criou um jogo chamado Tennis for Two. Era uma espécie de atrativo para os visitantes do seu laboratório. Era um joguinho de tênis mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico. No ano seguinte, uns estudantes do MIT criaram o Mouse in the Maze. O jogo funcionava assim. Os usuários desenhavam um labirinto com uma caneta clara e um rato navegava pelo labirinto procurando por queijo. Porém, para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido somente em 1962, quando colegas do MIT idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos arcaicos computadores da época. O jogo, chamado Space War, se espalhou por computadores do país inteiro durante a década que seguiu. Em 64, John Kemeny cria o sistema Timeshare e a linguagem de programação BASIC. A partir de então, qualquer um pode se tornar um programador. Ambos tornaram mais fácil para os alunos escreverem jogos, e nos anos que seguiram, inúmeros jogos foram criados. Como em 65, quando o primeiro jogo de computador com essa linguagem foi criado por John. 66 foi um ano importantíssimo para a história do videogame. Enquanto esperava por um colega em uma rodoviária em Nova York, Ralph Baer concebeu a ideia de jogar o videogame na televisão. Em 1º de setembro daquele mesmo ano, ele escreveu as suas ideias, que se tornaram a base para o desenvolvimento de videogames de televisão. No ano seguinte, em 67, Baer desenvolveu seu Brown Box, que era um protótipo de videogame que permitia aos usuários a jogarem tênis e outros jogos. Fato que tornou ele o pai dos videogames. Em 68, Ralph patenteia seu jogo de televisão interativa, o que serviu de base para 4 anos depois, a Magnavox lançar o Odyssey, o primeiro sistema de videogame doméstico. Em 71, 3 estudantes universitários de Minnesota criaram o The Oregon Trail. Originalmente, o jogo só funcionava em uma máquina, até que um deles, chamado Don, trouxe o jogo para o Minnesota Education Computer Consortium, que distribuiu o jogo nacionalmente. Nesse bloco da apresentação, vamos falar um pouco sobre as diferentes gerações de videogames. Temos 7 gerações, separadas por alguma quebra tecnológica ou marco notável. A primeira delas se iniciou em 72, precisamente com o Magnavox Odyssey, mencionado no bloco anterior. Porém, o jogo pioneiro não foi um sucesso duradouro. O Odyssey era um tanto quanto desengonçado, e não era difícil ao ponto de provar um desafio aos usuários. O jogo que virou marco dessa geração foi o Pong. Também em 72, inspirado após ter uma prévia do jogo, Nolan Bushnell e sua empresa Atari lançou um jogo de arcade eletrônico chamado Pong. Esse jogo de fato marcou a consolidação dos videogames no cenário americano. Não havia um bar ou arcade sem uma fila de pessoas querendo desfrutar do Pong. Em 75, a Atari se juntou à Sears e em conjunto eles lançam uma versão do Pong que podia ser jogado do conforto de casa. As vendas totalizaram em torno de 40 milhões de dólares. O início da segunda geração, conhecida como época dourada dos videogames, teve seu início em outubro de 77, com o lançamento do Atari 2600. Esse foi o console que dominou totalmente o cenário mundial, foram mais de 25 milhões de unidades vendidas no total. E jogos que se tornaram clássicos foram desenvolvidos, como o famoso Pac-Man, Space Invaders e Asteroids. Tudo parecia bem, mas a geração terminou da pior forma possível. O sucesso desproporcional do Atari despertou o interesse de diversos investidores, que alocaram quantias imensas de capital no mercado, aumentando a oferta dos videogames drasticamente.
Isso acarretou também na produção de jogos piorados e, consequentemente, na queda da popularidade dos videogames. As pessoas estavam tendendo a se voltarem aos computadores. Vieram encalhes, prejuízos, demissões e falências. Foi decretada a morte dos videogames na América. Era o Crash de 1973. Após a queda na popularidade mencionada, os videogames precisavam de alguma inovação para continuarem no mercado, disputando espaço com as outras mídias de entretenimento. E foi uma quase estreante, a Nintendo, que tomou a frente com seu Famicom, considerado o primeiro videogame da nova era. Eles introduziram duas inovações tecnológicas que serviram para dar uma vida nova aos videogames: chips de memória de custo mais baixo e microprocessadores 8-bit de alta capacidade. Em 83, a empresa japonesa Nintendo lançou o seu Famicom, também conhecido como computador da família, no mercado japonês. O console foi um sucesso absoluto no país, e a Nintendo passou a negociar a distribuição do sistema nos Estados Unidos com a Atari. Porém, foram eles mesmos que levaram o console ao mercado americano após negociações com a Atari falharem. Estimativas indicam que, considerando toda a vida do produto, foram mais de 65 milhões de exemplares vendidos globalmente, e mais de 500 milhões de cartuchos de jogos, o mais famoso deles sendo o Mario Bros. A quarta geração de videogames foi palco para a lendária guerra entre Sega e Nintendo, brigando pelo domínio palmo a palmo. Foi nessa geração que surgiu um dos jogos mais famosos mundialmente, o Tetris. O jogo foi desenvolvido por russos em 1984, porém não foi até a Nintendo comprar os direitos autorais em 89 que o jogo se popularizou mundialmente. A venda do Tetris foi atrelada ao do Game Boy, primeiro videogame portátil da empresa que ganhou mais sucesso, muito devido ao próprio Tetris. Os portáteis travaram sua própria guerra com o Game Boy contra o Game Gear. A Sega estava orgulhosa de colocar seu colorido no mercado pouco depois do monocromático da Nintendo. Em todos os aspectos técnicos possíveis, o aparelho da Sega surrava o rival. Ou quase todos. O Game Boy ganhou graças a dois fatores: duração de bateria e Tetris. A quinta geração contou com grandes avanços tecnológicos, possuindo microprocessadores de alta capacidade e processadores gráficos que propiciaram gráficos muito mais realistas a seus antecessores, resultando também em uma jogabilidade muito superior. Esses consoles deixaram para trás os sistemas computacionais, que eram também muito mais caros. A maior revolução dessa geração foi a adoção dos gráficos 3D e a utilização de mídia CD para a leitura dos jogos. Em 96, a Nintendo lançou o Nintendo 64, o primeiro sistema a incorporar um microprocessador de 64-bit, vide o nome. O lançamento do console foi um sucesso ao extremo, com quase 2 milhões de exemplares vendidos dentro dos primeiros 3 meses. Apesar desse sucesso da Nintendo, foi a Sony, com seu primeiro lançamento de videogame, que chegou para dominar o cenário mundial com o PlayStation. Com uma campanha publicitária esmagadora, o PlayStation destronou a Nintendo e a Sega, vendendo mais de 50 milhões de unidades globalmente, muito por conta do seu preço mais baixo, ótimos jogos e interface mais simplificada. A hegemonia da Sega e da Nintendo havia terminado. A sexta geração de videogames buscou o aperfeiçoamento da passada em termos de gráficos, performance e jogabilidade. Os maiores competidores continuaram sendo a Sony e a Nintendo, porém a Microsoft se junta à dupla e se torna um concorrente fortíssimo. A Sony construiu em cima do sucesso que obteve com o PlayStation, criando o PlayStation 2. O êxito foi ainda maior, com 60 milhões de unidades vendidas apenas 3 anos após seu lançamento, demonstrando a clara preferência da maioria dos usuários pela plataforma. A Microsoft entrou no cenário de videogames com o Xbox, console que foi páreo com a da Sony em termos de qualidade. Nos primeiros 2 anos de vendas, foram 10 milhões de aparelhos vendidos mundialmente. Chegamos então à geração que se estende até hoje, a sétima geração. A hegemonia da Sony, Microsoft e Nintendo se manteve. Os gráficos evoluíram de tal forma que produções com captura de movimentos e expressões de atores tornaram-se elaboradas a níveis quase fotográficos em alguns casos. Em 2005, a Microsoft abriu a geração com o lançamento do sucessor da sua caixa, o Xbox 360, ganhando a rivalidade da Sony com o PlayStation 3 um ano depois, e logo em seguida veio a Nintendo com o Wii. Todos com grandes avanços, jogos em alta resolução, serviços em redes mais sólidos, execução de filmes em Blu-ray e, no caso da Nintendo, uma variação nos controles decisiva para sua retomada de liderança de vendas. O Wii Remote, ou Wiimote, controle baseado em movimentos, pescou milhões de jogadores casuais que adquiriram um videogame para brincar de esportes virtuais na sala, com a família. Isso, junto a clássicos como Mario, Zelda e Pokémon, fez o Wii, apesar de muito inferior em hardware aos concorrentes, vender quase 50 milhões de unidades, contra pouco mais de 30 do Xbox 360, e o PlayStation 3 amargurou o terceiro lugar, com pouco mais de 23 milhões de consoles. O Wii emplacou também 3 dos 5 maiores jogos mais vendidos da geração. Só de Wii Sports foram mais de 80 milhões de cópias, por ter sido incluído no aparelho, o que fez dele o jogo mais vendido da história para uma única plataforma, e o segundo entre todos, apenas atrás do Tetris.